sentado, por favor, abra sua Bíblia, no Salmo de número 114. Hoje é um dia muito especial na vida da nossa igreja. Queria trabalhar esse texto e pedir sua Glaucia para baixar um pouquinho. Não sei se eu estou com a impressão que está um pouquinho alto. E aí quando a pessoa se empolga, né, aí é que fica estourando tudo. Então se estiver alto, você pode dar uma baixadinha aí. Vamos lá. Salmo de número 114, você encontrou? Diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Baixe sua cabeça uma vez mais, vamos orar ao Senhor. E que o Deus eterno possa falar ao nosso coração. Baixe sua cabeça. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu que tens conduzido a história dessa igreja ao longo de 11 anos. Conduz-nos mais uma vez esse momento tão maravilhoso em que estamos aqui a cultuar o Senhor. Abençoa a tua palavra, honra, Senhor, a tua palavra, não a mim, mas a tua palavra. E faz com que é comum ao Senhor, que possamos sair daqui cabalmente persuadidos dessa verdade gloriosa, que é impossível, senão por obra ou por uma ação extraordinária, que um livro escrito há tanto tempo nos comunique verdades tão contundentes, verdades tão consoladoras, verdades que nos refrigeram a alma e faz com que saiamos daqui bem diferente da forma que entramos. Só um livro totalmente diferenciado, que não está ultrapassado pelo destruidor tempo, que é avassalador para muitas coisas. Aplica a tua palavra nos nossos corações e que o teu povo saia daqui edificado. Para o louvor e glória do teu nome, assim te oramos em Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu batizei nosso sermão dessa noite com um tema que praticamente é algo que eu quero que você e eu nunca esqueçamos. Afinal de contas, estamos nessa trajetória já de 11 anos aqui da igreja. E eu pediria que a gente pudesse completar 12, 13, 15, 30, 40, 50, 80, se Deus assim nos permitir, comemorando mais um ano de vida dessa igreja, sem esquecer de verdades tão importantes, que eu quero destacar aqui 3 nessa noite, baseado no Salmo de número 114. Quero iniciar a minha meditação da noite com uma frase do grande teólogo lá dos Estados Unidos, Kentucky, nosso Benjamin Warfield. Ele disse uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que nós haveremos de pensar nessa noite. A frase é a seguinte: não coloquei aí, eu acho que misturei então, não, mas eu vou lhe dizer. A frase é: a causa de Deus nunca corre perigo. O que Ele começou na alma ou no mundo levará até o fim. Já que eu não coloquei aí, deixa eu repetir. Escute. Ele disse assim: a causa de Deus nunca corre perigo. O que Ele começou na alma ou no mundo levará até o fim. Quem pode falar nesses termos? Só alguém que tem poder para levar a cabo o que planejou. Eu e você planejamos coisas, eu e você pensamos coisas, eu e você imaginamos como será a nossa semana e o amanhã, e de repente somos surpreendidos pelas vicissitudes da vida, pelos problemas da vida. Lembro-me de um dia desses aí, que estávamos aqui na igreja, e acabamos o culto, de repente mamãe vai direto para o Tagino, e daqui a gente sai para lá, e ficamos uma semana
né, internados lá com ela, quando não é para menos, no outro dia meu pai também acaba desmaiando nos braços do meu irmão, que se desespera num chororô grande, e a gente já ficava desesperado. Semana nossa totalmente planejada foi virada de cabeça para baixo. Isso ocorre porque nós não temos controle sobre as nossas situações. Você não tem controle. E é por isso que a gente fica desesperado. Por quê? Porque o nosso grande desejo é ter controle sobre elas. Porque quando a gente está no controle, o coração fica tranquilo. Mas quando na verdade a nossa tranquilidade seria de que, tendo controle ou não, nosso coração deveria permanecer tranquilo, exatamente pelo fato de saber que existe alguém que está no controle da nossa situação. E à luz disso tudo que o Salmo de número 114 nos diz, eu espero que a gente possa nunca esquecer de coisas preciosas. Esse sublime cântico aqui do Êxodo, Deus é descrito como conduzindo o seu povo do Egito à terra de Canaã e fazendo com que toda a terra ela se emocione com a chegada, com a sua vinda. O salmo anterior, que seria o 103, que é o 103, ele enalteceu a majestade de Deus, e agora a majestade de Deus ela é ilustrada no controle que ele exerce sobre a sua criação. E uma das coisas que precisa ficar muito clara no nosso coração e na nossa mente. Portanto, o Salmo mostra como o Criador usou as forças da natureza para concretizar os seus propósitos. E é isso que você precisa jogar no seu coração, porque esse foi o drama dessa igreja, antes mesmo dela nascer. É que muitas vezes fugiu do nosso controle, fugiu dos nossos planos, fugiu do nosso pensamento, como seria nosso futuro eclesiástico. Quem é da antiga sabe, quem está desde o início sabe, que à época perdíamos eleições que tínhamos como bem encaminhadas, digamos assim. A mocidade, o grupo de jovens havia perdido, posteriormente eu acabo perdendo a eleição pastoral, e a gente ficou muito perturbado com essas coisas. Mas o que eu e você precisamos entender é que, como o Salmo mostra, ele se refere aqui diretamente à criação. Deus está, ou o Criador usou as forças da natureza para concretizar os seus propósitos, mas Ele não tem apenas controle sobre as forças da natureza, Ele tem controle sobre as enfermidades da nossa vida, Ele tem controle sobre os problemas que nos afligem, Ele tem controle inclusive sobre a própria morte. Ele mesmo se entrega à morte e a morte não o vence, só Ele se entregando. Então, em todas essas coisas, eu e você precisamos entender que, como ele vai falar no Salmo, o Deus glorioso, ele tem domínio sobre a sua criação. E ele usa para cumprir os seus propósitos, tudo aquilo que ele estabeleceu. E aí, Micheline, tem propósito que a gente não sabe qual é, que ele não revelou para a gente. Ele quer só que eu e você confiemos naquele que conduz a história. E se isso invade o meu coração e o seu no dia do drama, a gente começa a estar mais confiante, porque Ele conduz, Ele controla todas as coisas. Mas perceba que essa questão também tem um ponto aqui, porque são nestas coisas que Deus vai dando provas, para o povo de Israel aqui, mas para mim e para você também. Quais são as provas que Deus está dando nessas experiências que nós estamos enfrentando, das mais angustiantes e das mais variadas possíveis da nossa vida? É que Deus vai dando provas do seu poder sobre a nossa vida. É que Deus vai dando prova da sua graça que Ele derrama sobre nós. É que Deus vai dando prova da sua misericórdia sobre a nossa vida, da sua sabedoria. É por isso que muitas vezes, quando nós atravessamos as situações da nossa caminhada, nós dizemos assim: nossa, como Deus foi poderoso. Eu jamais podia imaginar que Deus faria isso. A gente começa a dizer assim: nossa, como Deus foi gracioso, como Deus foi misericordioso. Senão eu não estaria nem aqui conversando com você, nem tampouco cultuando ao Senhor, nem tampouco na igreja. Eu não estaria se não fosse. Pois é, essas experiências, Deus está dando provas de que Ele é gracioso, misericordioso e poderoso, e sábio também, quando conduz a nossa vida. Nós aqui ficamos com um monte de interrogações ao longo das experiências, porquanto este salmo, ele oferece, vou chamar de provas históricas, de por que Israel, que era o povo de Deus, deveria ser um povo confiante e um povo grato. E é essa
questão que eu quero jogar para você. Esse salmo quer provar para mim e para você, serve de prova histórica de que eu e você, congregacional Zona Sul ou não congregacional Zona Sul, ou povo de Deus de outra comunidade qualquer, eu e você, à luz desses salmos, temos uma prova histórica que devemos ser mais confiantes e mais gratos ao Deus que está conduzindo não só a história de Israel, mas a história do povo que aqui se encontra. Por isso que a primeira coisa que você não pode esquecer é essa primeira verdade aí. A verdade que Deus nos resgatou. Se não, vejamos, verso 1, joga os olhos para lá. Vamos lá, vamos trabalhar, verso 1. Diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha. Meus irmãos, o livramento de Israel do Egito por parte de Deus é um dos grandes temas do Antigo Testamento. Se você já leu o livro de Deuteronômio, lá nós temos 20 vezes, ou por mais de 20 vezes, somente no livro de Deuteronômio, remetendo à experiência lá de Deus, trazendo, arrancando esse povo lá do Egito, levando ele para a terra prometida. Nos salmos há um bom número de alusões. Inúmeras vezes os salmos falam da maneira como Deus trouxe esse povo lá do Egito, levando para a terra prometida. Como você muito bem sabe, Israel era escravo lá na nação do Egito, e eles viviam dias difíceis, mas como o texto diz, joga os seus olhos lá de novo, ele diz assim, verso 1, quando saiu, a palavra é essa, saiu, quando saiu Israel do Egito. E aqui eu já julgo termos uma coisa muito importante aqui nesse salmo. Em outras passagens bíblicas nós vemos a realidade que viviam, bem como a maneira como eles foram tirados desse contexto lá. E uma dessas passagens que julgo eu bem interessantes é essa daqui, que você pode me acompanhar no Data Show. Ela diz assim, ó: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, realidade e a maneira como eles foram arrancados. E o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Esse é o estado que eles se encontravam: angústia, opressão, trabalho. Mas Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa opressão. Verso número 8: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Pergunta, o que é que isso quer dizer aqui para a gente? É que é Deus com o seu poder que arranca o povo da escravidão e traz para a liberdade. É Deus com mão poderosa, como ele diz aqui. Escute, esse povo não saiu clandestinamente, nem foram expulsos, mas eles saíram, escute isso, pelo querer e pelo poder de Deus aqui. No Novo Testamento você tem um paralelo dessa mesma realidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz esse paralelo, diz assim, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí ele diz, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Mais uma vez a pergunta, o que é que isso quer dizer? É que ao longo da história é Deus com o seu poder que nos arranca da escravidão e nos traz para a liberdade. No passado, no presente, e Deus fará isso no futuro. Não é você nem eu, mas é Deus que nos arranca com poder para a liberdade. Preste atenção, segunda coisa que o texto vai nos dizer. Verso 1 ainda. Quando saiu Israel do Egito, o que é que ele diz? E a casa de Jacó. Se você lembra da história, eles tinham descido ao Egito como uma única família. José foi vendido lá para o Egito pelos irmãos. Ele fica lá um bom tempo, é preso. Toda aquela história que provavelmente você saiba. E depois os irmãos, passando fome ou num momento muito crítico, vão para o Egito em busca de comida. E lá eles se deparam com José, que é um governador poderosíssimo na nação do Egito. E aí José se depara com essa realidade e reconhece os irmãos, perdoa os irmãos e é um instrumento de Deus para consolar esse momento tão difícil da nação de Israel. Supre com comida sua casa, sua família, e assim posteriormente essa família, a nação de Israel, vai e se estabelece no Egito. E essa foi a maneira como esse povo aqui foi.
Então eles tinham descido ao Egito como uma única família. Que família é essa? A casa de Jacó, pai de José. Toda a galera lá foi para o Egito. A casa de Jacó foi toda para o Egito. Embora eles tivessem se multiplicado muito, ainda eles eram tão unidos e tão considerados por Deus como um único povo. Por isso que Deus usa essa expressão exatamente no livro dos Salmos, muito tempo depois dessa experiência ter acontecido. Pergunta, o que é que isso quer dizer para a gente? É que uma das características do povo de Deus se chama unidade. Unidade. Se você estiver presenciando ou sendo instrumento de desunião no seio da igreja, do povo de Deus, você está trabalhando contra o Espírito de Deus. Isso é insano, isso é loucura. De modo que, quando nós contemplamos ou nos deparamos com uma situação em que a unidade está sendo quebrada, e eu possa imaginar que seja eu o instrumento da desunião, corra para pedir perdão ao Senhor e corrigir os problemas. Porque senão é o próprio Deus que acerta com você. Você está indo contra aquilo que Deus estabeleceu. É a casa Zona Sul. É a casa, qual é a sua comunidade? É a casa de Jacó. É um povo de Deus. E ele tenciona que esse povo seja unido, que haja comunhão entre eles. Que não haja divisão, brigas, grupos. Dê uma olhada no final do verso 1. Olha o que ele diz. Ele diz assim, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, ele diz, do meio de um povo de língua estranha. Língua estranha aqui é interessante, não é o que a gente está talvez muito acostumado. A língua estranha aqui é muito interessante porque a palavra hebraica aqui traduzida por estranha supostamente significa bárbara, que era uma língua do estrangeiro, que era tido como assim, que você não entendia, então ele era conhecido como bárbaro, alguém que não é compreendido ou compreensível. Você fala de modo incompreensível, como que dissesse que Israel, isso aqui é muito interessante, se esse é o entendimento. Eu acho que pode ser, para mim tem fortes indicações que esse é um dos sentidos que aqui o autor bíblico quis dizer, o salmista. Então ele pode estar dizendo, por língua estranha aqui, que Israel não podia se sentir em casa no Egito. Isso aqui tem muito significado para a gente. É mais ou menos assim, não se sinta em casa, fora de casa. Não se sinta em casa nesse mundo. A Escritura diz assim, você vai voltar para casa. Você está aqui como peregrino e forasteiro. Você está aqui de passagem. Isso que a Escritura diz acerca de mim e de você. Pedro fala isso, nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Essa não é a minha casa definitiva, a minha casa está nos céus. Portanto, nós não podemos nos sentir em casa nesse mundo. Esse é um entendimento interessante, mas diz um comentarista, que eu achei muito bacana quando eu li, que a palavra parece se referir à violência, língua estranha, por isso bárbaro. Essa expressão seria então uma barbárie de comportamento, que era o propósito provável do salmista aqui também. Então por isso que alguns estudiosos traduzem essa expressão língua estranha por um povo tirânico, por conta de sua barbárie. Pode ser aqui o significado, mas eu acho que as duas valem a pena para a gente, para que você compreenda que esse mundo não é a sua casa, você tem casa. Não se acostume com isso aqui. Segundo lugar, povo tirânico com o povo de Deus, um povo cruel. Então a primeira coisa que eu quis que você nunca esquecesse, se você for membro dessa igreja, eu vou fazer de tudo para você nunca esquecer. Nunca esqueça, Emerson, que Deus foi quem resgatou você. No dia que você adentrou por aquelas portas, lá no Catolé. É Deus que me resgata, Raquel. É Deus que nos resgatou. Nunca esqueça disso. Segunda coisa que eu peço que você nunca esqueça
é que é Deus que nos santifica e governa. É por isso que você não pode estar feito um trem desgovernado. Você tem um piloto, você tem alguém que lhe orienta. Joga os seus olhos para o verso 2, está lá. Olha o que diz, verso 2: Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Lembre que depois que as tribos conquistaram a terra de Canaã, o santuário de Deus foi colocado lá em Judá, onde o rei Salomão posteriormente acabou construindo um templo. E por essa razão ele é chamado aqui de santuário. Israel como seu domínio se refere ao governo de Deus sobre eles. Mas a mensagem, penso eu, que o salmista quer nos comunicar aqui, é que aqueles que Deus, preste atenção nisso, lembra qual foi a ideia que acabamos de ver? Foi Deus que nos resgatou, foi Deus que nos salvou, foi Deus que nos redimiu, nos arrancou da escravidão para a liberdade. Então, se Ele me arranca e a você da escravidão para a liberdade, Ele nos joga no verso 2. E o verso 2, Ele está tentando me dizer a você que aqueles que Deus resgatou, eles se tornam um povo santificado. Por isso a expressão santuário aqui. O fato de Deus arrancar você não foi para que você vivesse de maneira promíscua, não foi para que você vivesse de maneira qualquer, não foi para que você vivesse da maneira que você bem entendesse, como é uma frase muito comum nos dias, talvez não hoje, mas dias próximos a nós aqui: meu corpo, minhas regras. Não é isso que a gente muitas vezes já escutou da televisão e de muitas pessoas? Não foi meu corpo, minhas regras para o qual Deus resgatou você. Foi para que você vivesse debaixo das regras dele, das orientações dele. Deus resgatou você para guiar você. E nesse sentido, ele trouxe você para ser um povo santo. E por outro lado, como o texto diz, para que fosse um povo particularmente seu. Por isso a expressão aqui domínio, que significa governo. Um povo que ele arranca para que seja santo e ao mesmo tempo para que ele governe. Por isso, santuário e domínio. Essa é a segunda coisa que eu queria que você guardasse, nunca esquecesse. Se você estiver na contramão disso, você está correndo sério risco de talvez não ser do grupo das pessoas que Deus resgatou. Porque o propósito pelo qual Deus resgatou você foi para que você vivesse de maneira santa. E que você vivesse de maneira não governada por seu coração, mas governada pela lei do Senhor, pela palavra dele. Segunda coisa. Primeira, eu quero que você não esqueça que ele nos resgatou. Verso 1. E ele lhe resgatou. E você não deve esquecer também, para que você seja santo e governado por ele. Terceira coisa, pela qual eu quero que você não esqueça, é quem vai adiante de nós. Oh, irmãos, isso aqui é fantástico, porque foi isso aqui que muito me motivou a continuar firme aqui, Sara, nessa caminhada do Senhor. É a certeza que Deus está diante de nós. Presta atenção, verso 3, vamos lá. Olha o que ele diz: o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. O Senhor tinha decidido mostrar o quanto ele era capaz de remover cada obstáculo do caminho do seu povo e de ao mesmo tempo subjugar o inimigo que tivesse diante desse mesmo povo. E aqui eu penso que nós temos dois milagres de Deus, presta atenção. Eles são aqui nos apresentados, que marcando a saída do Egito e o início da caminhada na terra prometida. São dois milagres que nós temos aqui. Na saída do Egito, você lembra muito bem que Deus dividiu o mar vermelho, está lá, Êxodo 14, verso 15 a 31. 40 anos depois, ele separou as águas do rio Jordão para que os judeus pudessem entrar na terra prometida. Está lá, Josué capítulo 3, verso 1 a 17. Só que aqui é engraçado, porque o Mar Vermelho e o Jordão, eles são personificados aqui, Shirley. Veja que eles são descritos como pessoas. O texto diz, Fernando, olha só, quando o Mar Vermelho viu quem estava vindo, ele fugiu. Que doideira é essa? Que negócio mais sem pé nem cabeça. Ele personifica aqui o mar. É como se o mar tivesse visto assim: estou vendo uma multidão enorme vindo para perto de mim. Mas o mar, ele percebe alguém que vinha à frente desse povo, liderando esse povo. Esse alguém era Deus. E assombrado, o mar disse assim: doido é quem fica. Estou fora.
ele fugiu para a sua direita e para a sua esquerda. Eu não tenho dúvidas que foi algo fantástico para o início de uma caminhada. Um milagre tão estupendo ocorreu no fim também do Êxodo. Por isso, chama a sua atenção para o final do verso 3. Está lá. O Jordão tornou atrás. Eita, que aqui o negócio fica ainda mais... A gente lembra do Mar Vermelho, especialmente, não sei você, mas na casa da minha avó tinha um quadro. Aqueles quadros antigos que a gente costuma ter, né? No passado tinha um quadro, doutora, enorme lá. Travessia do Mar Vermelho. E aí o mar aberto. E o Mar Vermelho acaba se tornando de fato mais popular. Mas olha essa experiência aqui. Esse rio Jordão era um rio de correntezas rápidas, que se derramava em um declive íngreme. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o texto que eu joguei lá. Josué capítulo 3, verso 15 a 16, veja o que ele diz. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, diz o texto, porque o Jordão transbordava, não era um riozinho sem água ou coisa pouca não, transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. Escute, não foi simplesmente dividido ao meio, mas como diz o Salmo de número 114, verso 3, que você tem em mãos aí, a sua correnteza foi levada de volta, de modo que a água em um movimento, fez um movimento contrário à sua natureza. Você já viu algo desse tipo? Você já viu, você já conseguiu atirar uma pedra, de repente vem a pedra de volta. Você já conseguiu ver uma onda, de repente a onda desistiu, voltou. Você não vê isso acontecer. Isso é contrário à natureza. O mar subiu a colina, o Jordão foi virado ao contrário. É isso que o Salmo 114, verso 3 está dizendo. Agindo de modo contrário à sua natureza. E aqui tem uma coisa linda, Marcela. É que nem a natureza pôde resistir à intervenção divina. E a natureza, como é glorioso o Deus que você serve, como é glorioso o Deus que nós servimos, a quem todas as forças dos céus e da terra se sujeitam voluntariamente. Agora deixa eu voltar a minha artilharia para você. Você sabe qual é a criatura que não quer se sujeitar ao Criador? Pois é o ser humano. De acordo com alguns estudiosos, essa trajetória aqui, Mar Vermelho, Jordão, sabe quantas pessoas tinham? Alguns estudiosos arriscam, vou dar um intervalo aqui, aí pode ser para lá, para menos ou para mais, mas o intervalo é esse. Está entre 1,5 milhão a 2,5 milhões de pessoas nessa caminhada do Êxodo. Tem gente ou não tem? Homens, mulheres, crianças, gado, rebanho, ovelha e bagagem. Se você já acha bronca viajar e já arrumar a mala, quando você tem esposa como a minha, você vê se ela está por aí. Aí pode falar, né? Imagina, junta tudo isso e vamos embora. Era mais ou menos por aí. Deixa eu extrair a minha primeira lição da noite com você. Eu acho que temos coisas importantes antes de avançar. A primeira lição é exatamente a seguinte: é que as dificuldades não representam nada para o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é lindo no agir de Deus? É porque você e eu não temos paciência e muitas vezes não confiamos. Mas o que é lindo é que estas dificuldades, elas na verdade, elas somente servem para enfatizar o efeito estupendo do milagre que está prestes a ser realizado. Ele só abrilhanta mais, só deixa ainda mais claro que um poder sobrenatural interviu numa situação como essa. Se não, como a gente costuma fazer, né? Não tinha a menor possibilidade. Lição de número 2. A primeira é que as dificuldades não representam nada para o Deus Todo-Poderoso. Segunda, é que quando Deus ordena, tudo vai abrindo caminho. Tudo sai da frente. É exatamente isso que acontece. Às vezes é difícil para eu e você perceber, sabe por quê?
Porque como a ordem de Deus muitas vezes é invisível, nem sempre enxergamos, exceto quando as portas se abrem. Terceira lição: espere com paciência a intervenção de Deus. Olha que coisa interessante é isso aqui. É que quando chega o tempo de Deus, note que não há mar. Quando chega o tempo de Deus, note que não há Jordão tão profundo, nem tampouco tão largo, que seja intransponível. Esperemos confiantes. Quarto versículo, joga os olhos lá. Versículo número 4, olha o que diz: os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Se você lembra, quando o Senhor veio ao Monte Sinai, os montes se moveram, tremeram, pularam de alegria na presença do seu Criador, como jovens cordeiros saltando de um lado para o outro. A imagem aqui é baseada exatamente nos carneiros e nos cordeiros. E é engraçado porque isso aqui tem a impressão, melhor, a intenção de expressar da maneira mais simples a incrível maneira de como Deus, nestas ocasiões, exibiu o seu poder. E aqui eu quero destacar uma coisa: Ele transmite a mensagem de maneira tão clara e usando metáforas do cotidiano. Sabe para quê? Para que a pessoa menos instruída pudesse tão somente entender e memorizar aquilo que Deus fez. Esse era o intuito de falar nesses termos. Alguém já disse que essas ações de Deus, do verso 3 a 4, essas forças, montes aí, elas são semelhantes às ações feitas pelo Espírito de Deus na obra de conversão de um pecador. O Jordão recua, todo o curso da alma é alterado. Há muitos montes na vida de um pecador, sabe quais são? Orgulho, você não quer se dobrar a Deus. Há o monte da descrença, há o monte da arrogância, há o monte do ateísmo, há o monte da profanação. Tem muitos montes que precisam ser superados. Mas semelhante ao que Deus fez e faz na obra de conversão, estes montes são arrancados pela raiz instantaneamente quando Cristo dá início à obra de conversão. Por isso que isso aconteceu com a gente. Por isso que a gente acredita nessa mensagem. Por isso que nós abraçamos essas verdades. Porque os montes do orgulho, da descrença, da profanação arrancaram de nós. O que poderia ter acontecido? Qual foi o problema? Vamos perguntar a eles. É o que o salmista está sugerindo aqui, tá? Verso 5, olha lá. Olha o que ele diz: que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Veja, que tens, ó mar, que assim foges? É como se o salmista dissesse assim: ô mar, de que você está tendo tanto medo, meu amigo? Em outras palavras, isso aqui é importantíssimo, escute por favor. Se o salmista está indo nesse caminho, eu acho que é uma das coisas mais belas que esse salmo tem. Ele está dizendo mais ou menos assim, em outras palavras: você, mar, estava próximo ao poder de Faraó, a maior autoridade que nós tínhamos aqui nessa terra. Você estava bem pertinho dele lá, e você jamais temeu nem a Faraó nem os seus exércitos. O vento e a tempestade jamais puderam prevalecer contra você e dividi-lo ao meio. Isso nunca aconteceu. A pergunta que eu quero fazer a você é: o que houve? Que houve para você agir assim? Parte B do verso 5. E tu, ó Jordão, para retornares atrás. Pergunta: o que aconteceu? As fontes não secaram, nenhum abismo se abriu para engolir você, Jordão. O que foi que houve? Ironicamente, pergunta ao Mar Vermelho e ao Rio Jordão: o que o fez agir de forma tão antinatural? De fato, deve ter sido algo poderoso. Pule para o verso 6, ele diz: montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. O que aconteceu com vocês para que se movessem assim? Resposta, verso 7. Olha a resposta: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Esta é a resposta à pergunta anterior. Foi a presença de Deus que causou os acontecimentos incomuns que acaba de ser relatado. Não é de admirar que a terra estremeça. Afinal de contas, Samuel, a
terra está diante da presença mais majestosa de todo esse vasto universo. É o Rei dos Reis que ali se faz presente. É o seu Criador. E aqui eu convido você a que eu vou chamar do que eu entendo ser o clímax da estrofe, ou clímax aqui do Salmo. Veja, o Deus de Jacó, o texto está amarrando tudo bem direitinho com o que ele já disse lá. O Deus de Jacó é o Deus que tem controle sobre as forças da natureza. O título Deus de Jacó aqui, ele tem um propósito, escute, de tentar banir dos homens todas as noções de deuses falsos. É o que ele está dizendo: adorem, mas adorem tão somente ao Deus de Jacó, não adorem a ninguém mais. Você não pode adorar a ninguém mais, só ao Deus de Jacó. Por isso o Salmo de número 97 já nos ajuda nessa percepção. Salmo 97, verso 4 e 5 diz assim: os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Verso 5: derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Estremece, ó terra. É engraçado porque a palavra hebraica aqui significa, estremece, significa sinta dor, como uma mulher no parto. Esse é o significado exato da palavra estremece aqui. Parece que a mensagem é de que ali estava nascendo uma nação. Isso é lindo, por isso essa conexão de palavras aqui, né? Na saída do Egito, estremeça a terra, ali está nascendo uma nação. Sinta a dor como uma mulher no parto. Deus está formando uma nação naquele instante. Escute, todos esses eventos estão nos comunicando algo precioso. É que esse mesmo poder que havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito estaria ativo, e é isso que por não lembrar dessa verdade que você teme tanto o futuro. O poder que arrancou o povo do Egito estaria ativo ao longo da caminhada. Essa é a quarta lição que eu preciso que você entenda. É que Deus não nos abandona no meio da caminhada. Temos 11 anos de história de igreja. Aparentou algumas vezes. Mas o que nos ajudou era não confiar nisso aqui, ó, chamado olhos. Nem confiar nisso aqui, ó, chamado sensações, sentimentos. Você e eu fomos convidados a viver pela confiança em Deus. Os olhos dizem uma coisa, os sentimentos dizem outra, mas eu confio que Ele sempre estaria conosco, desde o dia que nos arrancou do Egito. É bom demais saber dessa verdade. Tem um teólogo do século IV, chamado de um dos pais da igreja, seu nome era Agostinho. Ele certa vez escreveu uma coisa que eu achei muito legal. Ele disse assim: aquele que de ti se compadeceu quando eras ímpio, há de te abandonar depois que te tornastes piedoso. Se teve uma hora que ele poderia fazer assim com você, ó, dar um chute bem caprichado, Reinaldo, nunca mais olhar para a sua cara, é quando você nunca queria olhar para a cara dele. Ele não fez isso. No momento mais propício para ele jogar você e lhe abandonar, ele não fez. Ele abraçou você, ele arrancou você, ele resgatou você. Agora, como resgatado, qual o sentido dele me abandonar? Óbvio, nenhum. Porque Ele não vai me abandonar. Outra coisa importante a destacar nesses eventos, em que a natureza responde cheia de tremor diante do Criador. Preste atenção nisso, que eu queria que isso mexesse comigo. Melhor, com você tanto quanto mexeu comigo. Esses eventos em que a natureza responde cheia de tremor diante do Criador, eu penso que o autor aqui está querendo fazer um contraste entre os irracionais e os seres racionais. Há muito provavelmente aqui uma crítica à estranha insensibilidade do ser humano. Então ele está dizendo, enquanto o mar e o rio, os montes e os outeiros, todos eles são sensíveis à presença de Deus. O homem que é dotado de razão, o homem que é dotado de inteligência, parece insensível ao que a criação material contempla com tanto temor. A gente fala de Deus, a gente berra. Sabe como é?
não mexe com a gente, não toca, não constrange, não bagunça aqui dentro. E eu vou tentar mostrar o que eu quero dizer com isso no verso 8. Portanto, salte comigo, que eu quero exatamente no que ele está tentando me mostrar e a você. Verso 8, olha o que ele diz: o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Tem uma tradução muito legal para isso aqui, que é a chamada tradução da NVI, Nova Versão Internacional, quando ela diz assim, ó: ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Então, para a gente ganhar tempo, salta comigo para aqui, ó, Êxodo capítulo 17, rapidinho, vai lá. Por que eu chamo você para cá? Porque dois termos hebraicos são usados aqui diferentes para rocha. Se você notou, né? Um lá, pelo menos na minha tradução, verso 8 inicial tem rocha. Depois tem seixo. Na sua, não sei como é, mas deve ser diferente também, porque é sim uma expressão diferente no texto original. Então, dois termos hebraicos aqui são usados para rocha diferente. O primeiro, rocha, é exatamente o que se refere lá a Êxodo, capítulo 17, verso 1 a 7. E o segundo, seixo, vai para Números, mas fica em Êxodo ainda. Porque o que ele está tentando me mostrar é que um se refere ao começo, e que o segundo se refere ao fim, ou próximo do fim da experiência deles lá. Veja o primeiro, o início da jornada. Estou em Êxodo capítulo 17, verso 1 a 7. Vamos lá, vem comigo, Êxodo 17, 1 a 7. Olha o que ele diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Redefim. E não havia o quê? Ali água para o povo beber. Verso 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo, presta atenção no que ele diz agora: está o Senhor no meio de nós ou não? Faltou água. O Senhor está no meio da gente ou não? O povo começou a contender, desacreditar. É quase o que você faz. Faltou o quê? O que é que tem faltado ou faltou na sua vida? Por que você conclui que Deus não está no seu meio? Por que você conclui que Deus não está mais lá? Só porque faltou? Esse é um exemplo que deixa muito claro que não é porque falta água ou qualquer outra coisa que falta em nossa vida que Deus não está lá. O texto vem dizendo: eu estou aí entre vocês. Mas por favor, venha junto comigo, eu estou em Números agora. Verso de número 1 do capítulo 20. Números 20, verso 1. Agora é já no início da entrada, né? Na verdade, é o início o fim, melhor dizendo, da trajetória, né? Do Êxodo. Eles estão entrando exatamente agora na terra prometida. Então você teve o começo da trajetória e agora você tem algo próximo ao fim. Números capítulo 20, verso 1 a 11. Olha o que diz: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam. Miriam era irmã de Arão e de Moisés, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Olha, mais uma vez, o problema é água. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. É impressionante como a gente diz assim, que povo ruim, mas a gente se encaixa direitinho, ou não é? Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor me trouxe? Era melhor que eu nem tivesse nascido, ou coisas do tipo assim, né?
Mas veja lá, olha o que diz: por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Esta era a orientação de Deus para Moisés, tá? E dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Verso 9, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura fareis sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Qual foi a orientação de Deus? Fale a rocha, não mandei você bater. Aí veja a bronca. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Maravilha, né? Mas em seguida, veja a informação dura, verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Veja que crença e entrada na terra está totalmente ligado. Verso 13, são estas as águas de Meribá. Que Meribá significa contenda, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Agora pega essas duas experiências, o início da caminhada, já o fim, já entrando na terra prometida. Lembre de tudo que nós vimos até aqui do Salmo 114. E eu quero extrair uma bela verdade aqui para a gente. O mesmo poder que converteu as águas em uma rocha, paredes, muros, lá no Mar Vermelho, para que o povo passasse, agora Deus faz o inverso. Ele converte rocha em água, para que fosse um açude para Israel. O que é que isso quer dizer? É que Ele faz como quer, bem como o nosso Deus, Ele tem domínio e habilidade em manusear a sua criação para cumprir os seus propósitos. Ao mesmo tempo, escute, esta ação nos mostra algo muito especial. Isto é, assim como eles eram protegidos, olha que coisa linda isso aqui, escute com muita atenção. Assim como eles foram protegidos na passagem pelo mar e rios, protegidos, o mar abriu e não fechou neles. Muros, eles foram protegidos, passaram pelo mar. Agora, os textos que acabamos de ler mostram que eles não são apenas protegidos, mostra que eles são supridos por Deus. Porque rocha se torna em água para suprimento. A água transformada em rocha, rocha transformada em água, é uma prova prática da ilimitada onipotência e da graça que converte a morte em vida. Escute, irmãos, com tudo isso vemos algo fantástico. É que a manifestação do poder da graça e sustento, ela não apareceu apenas por um dia na partida do povo. Por isso que eu fiz questão de ler os dois. Não tenha só consolo de que você foi protegido e suprido no início da sua caminhada. Mas tenha o consolo, dona Toinha, de saber que a irmã será protegida e suprida ao longo de toda a sua caminhada. Porque se cuidado e suprimento resplandecia constantemente nas demais obras de Deus, como na ocasião em que a torrente brotou subitamente da rocha. Escute, não apenas os montes se movem, mas as rochas produzem rios, quando Deus de Jacó assim o quer. Lição última, lição de número 5, é que Ele supre as nossas necessidades temporais, e as supre muitas vezes das fontes mais improváveis. Oh, irmãos,
Isto é para encher nosso coração de alegria e os nossos olhos de lágrimas. Deus estava ao longo da caminhada, removendo todos os obstáculos que se encontravam adiante do povo até o destino final. Olhemos para tantos obstáculos que nós já superamos até aqui. Creia que aquele que abriu o mar é também capaz de tirar água da rocha. E caso Ele queira agir de outra forma, confiemos, apenas quero que você entenda que poder e sabedoria nunca faltarão na vida daquele em que a nossa vida está confiada. Observa uma coisa interessante, e aqui eu quero pontuar o que eu falava no verso 7. É que até a criatura mais insensível, qual é a criatura mais insensível que você conhece? Eu conheço a rocha. Você vai bater um papo com a rocha, com a pedra. Você pode contar a história mais triste. O dia que você teve na maior bad, de mais triste da sua vida, compartilha com a rocha. De repente você vai ver nela chorando, não fica? Não cai uma lágrima da rocha. A bicha é insensível. Mas escute, até a criatura mais insensível, uma rocha, se transformou em água, manancial. Agora eu quero que você entenda essa verdade. Já os nossos corações, muitas vezes, estão tão insensíveis, eles estão tão endurecidos que a luz das misericórdias de Deus ao longo da nossa caminhada não tem jorrado lágrimas de nossos olhos. Você olha para todas as dádivas de Deus, para as misericórdias de Deus, para as intervenções de Deus no início da sua vida, no meio da sua vida, na trajetória da sua vida até o dia de hoje, e isso não jorra a água dos nossos olhos mais. Insensibilidade terrível tem acometido os nossos corações. Quando eu lembro que no início dessa igreja, nós tirávamos uma oferta que foi exatamente o valor do pagamento da conta de energia. Saiba quanto foi? R$53. Quando eu lembro disso, eu choro. Quando eu lembro disso, eu vejo o suprimento do Senhor e o seu cuidado ao longo de 11 anos de história. Quando eu olho para a minha vida e vejo quantos obstáculos eles já foram superados até aqui, eu choro em gratidão a Deus. Lágrimas são derramadas dos nossos olhos, ou pelo menos deveria acontecer exatamente isso. Quando eu vejo o que tem pela frente, eu choro, porque eu sei que o mesmo poder que atuou no início da nossa trajetória, plantando essa igreja em 2011, é o mesmo poder que haverá de nos acompanhar até o fim da nossa história. Oh, irmãos, certa vez eu li uma frase de alguém que eu acho que é exatamente isso que eu queria que a gente pudesse se desfrutar numa noite como essa. Certa vez alguém disse assim: fere, Senhor, nossos corações, fere nossos corações endurecidos, tão duros como a pedra, feres com o martelo da tua palavra, quebra-nos, Senhor, para que não haja insensibilidade mais no nosso coração. Às vezes nós estamos tão insensíveis, porque nós estamos longe de Deus, porque é impossível desfrutar de sua presença sem que vire manancial os nossos olhos. Talvez a gente esteja refletindo mais sobre essas coisas. Alguém certa vez disse: ó Senhor meu Deus, dá-me graça do fundo do meu coração para te desejar. Ao te desejar, te buscar. Ao te buscar, te encontrar. Ao te encontrar, te amar. E ao te amar, abominar completamente a minha iniquidade interior. Faz isso, por favor. Que meu estado talvez seja pior do que a rocha. Deixa eu concluir o meu sermão da noite, compartilhando com você uma experiência que aconteceu comigo
no mês de fevereiro de 2022, esse ano. Eu estava passando um momento bem difícil assim, de algumas circunstâncias, precisando tomar algumas decisões, entender determinadas coisas, solucionar alguns problemas, mas sem a caixa craniana ajudar muito, sem conseguir, João, entender qual o caminho a tomar. Mas Eduardo, de repente, eu estava junto com minha esposa e meus 2 filhos na sala de casa. E no meio desse turbilhão de coisas, de repente eu escuto meu filho cantar exatamente essa canção. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Eu olhei tão assustado para ele, que inclusive ele se assustou comigo. Ele perguntou: o que foi, papai? E eu disse: nada não, filho. Depois eu descobri que essa música era de um pessoal, de uma internet, um grupo que compunha música para crianças. O nome do grupo é Minha Vida é uma Viagem. Deixa eu compartilhar com você a música infantil que entrou de maneira adulta no meu coração. Essa daqui, ó. Ela diz assim: essa canção não é triste, embora essa história seja de Jó. Aí ele diz: sempre fiel a Deus ele amava, mas uma cilada o deixou no pó. Aí ele diz: Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, os camelos e então os filhos. Opa! Aí vem o refrão: tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. É o refrão lá que você não está acompanhando. Deus está no controle da sua vida, guia teu futuro, então confia, tudo vai terminar bem. O resto da canção é assim. Jó ficou coberto de feridas, até seus amigos só fizeram críticas, mas tudo vai terminar bem. Quando você é pai, você aprende essas musiquinhas tudinho. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia, tudo vai. Aí depois vem a outra estrofe. No fim, Jó recebeu tudo em dobro. Ficou surpreso, pois Deus guiou tudo. Tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida. Guia teu futuro, então confia. E quando em tua vida vier um furacão, canta bem alto essa canção. Lembra que Jó não sabia seu futuro, mas Deus sabe tudo. Deixa suas mãos. Tudo vai terminar bem. Essa verdade que precisa entrar como uma flecha. Quando a experiência nossa pudesse assemelhar inclusive a de Jó. Não é que não vai acontecer nada de mal com você. Mas mesmo ocorrendo, saiba que vai terminar bem. Porque nós temos a certeza que Deus está no controle da nossa igreja. Que Deus está no controle da nossa vida. Tudo vai terminar bem. E eu quero dizer a última coisa a você. Surpresa. Eu vou revelar agora no fim. Venha comigo para o texto que nós lemos no início. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. É a surpresa que eu quero revelar para você. E aí a gente encerra.
E eu quero convidar o grupo, logo quando eu encerrar aqui, o grupo já vem e a gente vai cantar que o nosso Deus continua sendo bom. Olha o que diz 1 Coríntios 10:4. Presta atenção. Não é chá revelação não, mas é uma revelação maravilhosa. Presta atenção, por favor. Olha isso. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Ele está falando sobre o que a gente estudou hoje. Por favor, olha isso. Verso 4, 1 Coríntios 10. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Agora eu quero que você repita junto comigo. Eu nem gosto muito dessas coisas, você sabe muito bem, mas eu dessa vez vou fazer. Vamos falar junto a parte final? E a pedra era Cristo. É isso. Essa pedra foi ferida para ser o seu suprimento e para garantir a sua chegada na terra prometida. É Cristo. É por isso que eu e você podemos ter a certeza que tudo vai terminar bem. Porque foi assim na vida da pedra Cristo. Ele inclusive morreu, mas tudo terminou bem. Ele será o nosso suprimento. Ele é a nossa garantia de chegada na terra prometida. Ele é que nos garante que tudo termina bem, porque foi exatamente assim na sua vida. Confiemos na rocha que nos supre e que nos garante um fim maravilhoso. Mas nunca esqueça, verso 1, que Deus nos resgatou. Nunca esqueça que Deus nos santifica e governa. Nunca esqueça quem vai adiante de nós. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé.